sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Mas aqui em Brasília, que é uma cidade de muita fofoca, volta e meia se fala sobre uma mudança nessa chapa em 2022, uma substituição do candidato a vice. O presidente sabe muito bem que eu sou formado na mesma escola dele e na nossa escola a lealdade é virtude. E ele sabe que ele tem a minha lealdade. Presidente... Agora, quando chegar no momento da eleição, pode ser necessário algum tipo de composição, né? Não, a gente nunca descarta isso aí. Não é segredo para ninguém. A cabeça do presidente Jair Bolsonaro já pensa e muito em 2022. Isso vai desde o planejamento das viagens pelo Brasil até a futura escolha do candidato a vice-presidente na chapa. No entorno do presidente, há quem tente convencê-lo a não manter o atual vice, o general Hamilton Mourão. O argumento é que ele já conquistou o apoio dos militares e poderia então abrir a chapa para ganhar espaço no eleitorado nordestino, evangélico ou das mulheres. Nesse cenário já tem, claro, especulações, e há por enquanto 3 nomes mais comentados que poderiam se encaixar nessa estratégia para tentar segurar a reeleição de Bolsonaro. A gente fala desses nomes e também dos motivos pelos quais eles aparecem nessa bolsa de apostas nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos. O meu convidado para analisar o assunto é o repórter Rodolfo Costa, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília e que assina matéria sobre esse tema. Durante a minha conversa com o Rodolfo, e até aqui na abertura já do episódio, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pelo SBT, em especial uma entrevista feita pelo jornalista Fernando Rodrigues, do site Poder 360, no programa Poder em Foco, que é veiculado exatamente pelo SBT. O Mourão está indo muito bem. Vamos supor que eu esteja razoavelmente bem e tem que trocar essa peça. Já conversei com o Mourão sobre isso aí. Bom, Rodolfo, antes da gente falar dessas especulações aí, dessa bolsa de apostas, né? Vamos deixar na expectativa ainda de quem está ouvindo a gente aqui no podcast. Eu queria falar antes o seguinte, né? Por que seria estratégico, vamos dizer assim, para o presidente Bolsonaro pensar numa troca do candidato a vice lá em 2022, hein, Rodolfo? Olá, Márcio, sim, olá, ouvinte. Bom, a questão estratégica, ela reside basicamente em buscar um novo plano de ação eleitoral para 2022. Por quê? Porque quando o presidente Bolsonaro e ele confirmou Mourão como o seu vice na chapa lá em 2018, em agosto, ele buscava construir aos poucos os seus pilares da sua candidatura, né? E Bolsonaro, ele sempre se vendia como um membro do Exército, uma pessoa ligada às Forças Armadas, então ele precisava conectar isso com alguém da mais alta patente. Então, ele fez essa conexão, fora que a gente... É válido lembrar sempre que Bolsonaro não faltou, flertes com alguns candidatos, né? Teve candidatos políticos, teve outros. No fim das contas, digamos que quem aceitou a união, ela acabou existindo com o Mourão. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro se aliou ao Mourão para vender essa imagem, essa roupagem militar. Com isso, Bolsonaro construiu um dos seus principais pilares, que ainda reside até hoje, que é o pilar, o que alguns chamam de núcleo militar, ala militar, enfim. Isso surgiu ali com o Mourão. Mas ainda durante as eleições, o general Augusto Heleno, que hoje, né, veio a ser e se mantém até hoje o seu ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o ministro Heleno e o general Oswaldo Ferreira, então cotado para ser o ministro da Infraestrutura, eles fizeram várias reuniões num bunker instalado ali no Hotel Brasília Imperial, aqui em Brasília, e quando eles começaram a articular a imagem do governo e tentar popularizar o presidente entre os militares. Eu já conversei com algumas fontes dentro do Planalto, isso há algum tempo já, e todos eles me falaram, Rodolfo, quem deu aval, quem criou, quem conseguiu trazer os militares para dentro do governo, não foi nem tanto necessariamente o Mourão. O Mourão deu um start inicial, mas quem criou essa robustez política acabou sendo o ministro Heleno. Então, hoje em dia, se vê que não há essa necessidade de você manter Mourão como um vice. Vale lembrar que Bolsonaro, no início do governo, ali com 2019, existiam algumas rusgas, sim, do presidente Bolsonaro com o vice-presidente Hamilton Mourão. Que Bolsonaro falava uma coisa e Mourão ia lá e meio que desdizia, dizia que não é bem assim, enfim, fazia aquele trato
mais polido na mensagem de Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro nunca gostou muito disso. Parecia um contraponto, né? Às vezes, né, Rodolfo? Exatamente, parecia um contraponto, exatamente. E Bolsonaro, todos sabemos que ele é o presidente da República, ele sempre frisa que ele tem a palavra e ele não gosta de contrapontos. Ele não quer um vice fazendo contraponto ao que ele fala. O senhor se candidatou a vice-presidente, foi bem sucedido, está no cargo. O senhor se enxerga disputando algum outro cargo público além da vice-presidência quando terminar o seu mandato? No momento não, Fernando. No momento não enxergo ainda nenhuma outra disputa, né? Mas a gente não pode dizer que dessa água não beberá, né? Mas no momento eu estou pronto aqui para acompanhar o presidente Bolsonaro em mais um mandato. Agora é o seguinte, Rodolfo, o que dizem hoje assim, as fontes do Planalto, né? Nesse cenário, o presidente Bolsonaro, ele pensa o que a respeito do tema? Já está decidido mesmo a trocar o general Mourão da posição de vice, Rodolfo? Dentro do Planalto, o pessoal se recusa a falar que isso é algo que é uma preocupação que fica passando o dia inteiro na cabeça do presidente Bolsonaro. E eles falam, não, Rodolfo, o que preocupa o presidente hoje, o que demanda os esforços do governo hoje? É tentar se aprovar ali o Renda Brasil, o Renda Cidadã, é tentar manter um plano de governo que possibilite que aqueles invisíveis, os brasileiros invisíveis, os brasileiros mais humildes, mais pobres, e que vão depender ali de uma renda depois que acabar esse auxílio emergencial. Isso é a preocupação principal do presidente. O presidente tem feito várias viagens, nós já noticiamos a respeito disso, que o presidente, junto com a articulação política e parlamentares aliados, eles vão continuar uma agenda de viagens, diretamente e indiretamente, vão vender o Renda Brasil, o Renda Cidadã, seja lá qual for o nome tiver, que é o sucessor do Bolsa Família. Essa é a preocupação do Bolsonaro, essa é a preocupação política do governo atualmente, junto com as agendas de reformas econômicas, né? E mas agora, sobre a questão do vice, fiz essa contextualização para explicar o que as fontes do Planalto me falam. Não é uma preocupação trocar o vice, mas sim, né, não tem nenhuma perspectiva de que Mourão realmente fique. A perspectiva de Mourão ficar, ela é muito baixa. Isso é admitido até no Planalto. As informações que circulam com mais ruídos, digamos assim, elas vêm fora do Planalto. Bom, então vamos às especulações aí, né, nesse cenário que a gente está construindo. Por que a ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, desponta como uma possibilidade que viria a ser aí uma possível candidatura a vice numa chapa de Bolsonaro, hein, Rodolfo? Sim. Ela se configura como uma forte candidata a vice porque ela guarda consigo a imagem dos evangélicos, né? E a gente sabe que Bolsonaro ele vem sendo questionado recentemente por alguns evangélicos, como, por exemplo, quando indicou aí o desembargador Cássio Nunes Marques, né? Ele fez essa indicação e sofreu várias críticas do Malafaia, enfim, a bancada evangélica, que ela não é muito coesa, tá? Vamos deixar isso bem claro, a bancada evangélica, ela não é uma bancada com muita unidade, com todo mundo se entendendo, então ela critica o presidente Bolsonaro, ela não apoia totalmente o presidente Bolsonaro, embora o presidente Bolsonaro já tenha feito vários acenos e afagos a essa bancada, há muita pressão em cima do presidente Bolsonaro, pressão por cargos, pressão por emendas, pressão por vários instrumentos da articulação política. Então, entre os evangélicos passa-se uma pretensa imagem de que talvez o presidente não tenha olhado com carinho que deveria ter olhado para os evangélicos, que foi um outro pilar muito importante para essa eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Então, trazer para si a ministra Damares como vice poderia ser um importante aceno de evangélicos, eu conto com o apoio de vocês. Por isso mesmo que eu estou colocando ao meu lado uma ministra do meu governo, uma das únicas mulheres do meu governo, né? São duas mulheres, a ministra Damares e a ministra Tereza Cristina, lá da Agricultura. Então, seria um importante aceno para essa ala evangélica do governo e para os eleitores evangélicos do governo, fora que ela tem um perfil da mulher, né? E o presidente Bolsonaro, o público majoritário que o apoia, inclusive as pesquisas
apontam isso. O público majoritário do presidente é um público masculino. Então, você trazendo a Damares, você tem um público, passa uma sinalização ao público evangélico e as mulheres. E eu não tenho nenhuma pretensão política. Pelo contrário, eu morro de medo da urna. A urna dói, machuca. Já pensou? Eu quero morrer feliz pensando que sou amada. Já pensou se eu concorro a uma eleição, chega lá e não tenho os votos, eu vou morrer infeliz descobrindo que eu não sou amada. Então, eu não quero a urna na minha vida. Um dos desafios talvez seja convencer a própria a assumir uma candidatura, né, Rodolfo? Ela falou inclusive disso em entrevista à Gazeta do Povo já. Exatamente. Esse é um dos desafios muito claros. A ministra disse, a Gazeta do Povo, que ela usou o termo "eu tenho medo das urnas". Bom, também de olho no eleitorado mais conservador, o Rodolfo, surgiria talvez uma outra bolsa de apostas aí, o nome do pastor Marco Feliciano, que é deputado federal, né? Sim, ele é vice-líder do governo no Congresso, ele foi do Podemos, hoje ele está no Republicanos, que o Republicanos, ele tem uma grande turma de parlamentares ligados aos evangélicos. Sim, o pastor Marco Feliciano, ele é um aliado muito próximo do presidente Bolsonaro, né? E acaba sendo fritado, né? Dentro da própria ala evangélica. Uns falam que ele não tem tanta força assim, não sei, que ele não é tão bem cotado. Não, mas algumas fontes falam assim, não, Rodolfo, ele é sim, ele é sim bem cotado, né? Tanto que ele está entre os 3 mais indicados. O pastor Marco Feliciano, ele tem, dentro de suas redes sociais, ele é um dos que tem maior penetração junto ao eleitorado, e ele já tinha isso antes dessas próprias eleições, e ele organicamente conseguiu se aprimorar junto a esse eleitorado, conseguir mais seguidores nas redes sociais, e essa ligação, ele fez várias pontes do presidente Bolsonaro desde 2019 com os evangélicos, né? No momento em que o presidente Bolsonaro ele sofria tantas críticas por parte da imprensa, por parte do povo, da sociedade, dos parlamentares, quando ele não tinha aquela base em 2019, foi o Marco Feliciano, que alguns apontam, que levou o presidente pelo país, levou ele para algumas cerimônias, algumas solenidades religiosas. Então, ele é sim bem cotado. O pastor Marco Feliciano, ele foi um dos principais atores políticos que levou essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o chamado Centrão. O Marco Feliciano, ele sentiu que o Bolsonaro precisava se fortalecer politicamente, então ele falou, presidente, precisamos conversar com lideranças políticas. Então ele levou o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, atual partido dele, para conversar com o Bolsonaro, levou o Arthur Lira, que é o líder desse chamado Centrão, para conversar com o Bolsonaro. Então ele também tem uma importante influência política aí, viu? E a ideia de trazer alguém mais ligado ao Nordeste, quem poderia ser então esse nome, o terceiro nessas especulações de possível candidato a vice, hein, Rodolfo? Esse nome é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Rogério Marinho, ele é potiguar, né? Ou seja, nasceu lá em Natal, Rio Grande do Norte, né? E o Nordeste é onde o presidente mais concedeu recursos para o auxílio emergencial. O Nordeste é uma das regiões onde o presidente mais viajou esse ano. No ano passado, é curioso que o presidente Bolsonaro ele não focou muito no Nordeste, né? Diziam muito que o presidente Bolsonaro ele pregava para convertido. Ele ia a cerimônias ligadas a policiais militares, forças armadas, ele ia a cerimônias ligadas aos evangélicos, como eu citei agora há pouco o pastor Marco Feliciano, mas ele não prestigiava muitas solenidades, muitas cerimônias pelo país. Então, ele começou a fazer isso agora, com lançamentos de obras, inaugurações e outras viagens muito estratégicas. E quem está muito atrelado a isso é o ministro Rogério Marinho. E por que Rogério Marinho? Bom, porque você tem um ator político muito forte. Rogério Marinho, ele foi deputado federal pelo PSDB, já se desfiliou do PSDB, e Rogério Marinho, ele teve um grande papel para aprovar aquela reforma trabalhista, ainda no governo Temer. E ele foi, durante o governo, um dos
um dos articulistas da reforma da Previdência pelo ministro Paulo Guedes. Então, o Rogério Marinho, ele usou do seu prestígio político para tentar fazer costuras políticas e também usou do seu prestígio e cargo que ele tinha à época, que era o secretário de Previdência e Trabalho, para explicar tecnicamente os pontos da reforma da Previdência. Então, ele foi um grande ator, ele teve muito destaque a isso. Então, você ter um articulista desse calibre para ser vice-presidente vice-presidente nessa chapa com Jair Bolsonaro poderia ser algo muito bem-vindo pelo presidente, porque você teria esse camarada e ainda falaria, tô com um nordestino aqui, cabra da peste, esse cara é bom, daquele jeito que o presidente Bolsonaro sabe fazer. Bom, para fechar nossa conversa aqui, Rodolfo, qual seria então talvez uma saída para o general Hamilton Mourão, né, o atual vice-presidente? Uma saída poderia ser um cargo de senador, né? Algumas pessoas próximas do vice-presidente Hamilton Mourão, que vamos ressaltar, ele mesmo já disse, sejamos justos, né? Vamos recapitular uma coisa que ele mesmo já falou. Ele falou que trabalha todo dia para ainda ser vice, né? Embora as apurações que nós tenhamos indiquem que ele será preterido na disputa, ele ainda trabalha para ser vice. Então, deixamos primeiro de tudo isso claro. Mas, partindo das apurações que temos, ele será preterido. E o que sobraria para ele, então? Alguém que foi vice-presidente da República, do governo Bolsonaro, um governo que vem adquirindo essa popularidade, ele não vai ser esquecido, né? Ele ainda vai ter um capital político a ser negociado. Então, algumas fontes me falam que ele tentaria uma vaga ao Senado, né? Ao Senado ou pelo Rio de Janeiro, ou então também no Rio Grande do Sul. Inclusive, no ano passado, algumas fontes me falavam assim, olha, repara nos movimentos que o Mourão faz. Recebe muitos parlamentares gaúchos. Então, ainda em 2019, alguns já falaram que ele fazia algumas articulações e foi quando começou aquela enxurrada de críticas indiretas e alfinetadas dos filhos do presidente, principalmente do vereador Carlos Bolsonaro ao presidente, né? Insinuações de que ele poderia estar tramando aí um impeachment, puxar o tapete do presidente, enfim, ele tem muita força política assim dentro ali da região sul. Então, lançar uma candidatura a Senado não está fora de cogitação. Rodolfo, obrigado por participar mais uma vez aqui do podcast. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Obrigado, ouvinte. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!